Olá pessoal, como sair da organização de forma correta? Essa temática eu achei interessante colocar agora, mesmo cansado, chegando do trabalho, eu disse vou fazer um vídeo porque precisamos divulgar isso o máximo possível. Como você sair da organização fazendo o que é correto. Eu vi um vídeo e tudo que é bom a gente tem que copiar. Copiar isso que é bom para nós. Mas eu vou mostrar um pequeno trecho desse vídeo e vocês vão entender depois o que eu quero dizer. Por que essa pessoa fez isso e a forma como ele fez foi interessante. Eu vou colocar a imagem aqui, tirar minha imagem daqui, colocar a imagem dele aqui e vou soltar aqui o vídeo. Olá pessoal, tudo bem? Peço um pouco da sua atenção neste vídeo para explicar algo bem importante para você. Aqui se encontra uma carta a qual eu estou desassociando a liderança das testemunhas de Jeová da minha vida. Essa carta ela é encarada como uma carta de dissociação. É uma carta a qual eu fiz com 3 páginas, porém frente e verso, muitos argumentos, mostrando porque eu não quero mais ser testemunha de Jeová. Achei importante também registrar em cartório, porque é um documento importante, então fiz questão de registrar em cartório. Tá aí, ó, Fortaleza, 24 de janeiro de 2000. Muito bem. Por que eu mostrei essa pequena parte desse vídeo? Você viu que ele fez várias cartas ali, correto? Muito bem. E ele pegou várias cartas, cópias daquela carta. Ele autenticou aquela original, que era a primeira, né? Que era a carta que ele ia entregar aos anciãos. Eu achei curioso o que ele fez e correto pelo seguinte fato. O mesmo pau que dá em Chico se dá em Francisco. Esse é um termo, uma forma de falar dos baianos, né? O mesmo pau que se dá em Chico, dá em Francisco. Então, se Chico apanha, Francisco tem que apanhar também. Então vamos lá. Qual foi o lema do vídeo dele ali? Ele queria passar uma orientação de que antes de vocês saírem da organização ou antes de ter conversa com o ancião ou qualquer coisa, façam um monte de cartas, pode ser até em PDF, mas antecipadamente arme a mesma arapuca que Betel arma para você. Qual é a mesma arapuca que Betel faz para você? Olha a arapuca que ela faz, só os ignorantes não percebem. Ela doutrina a pessoa que a pessoa que sai da organização serve ao diabo. Aí depois que a pessoa sai, o que ela faz? Ela automaticamente suja o nome da pessoa perante todos, dizendo que é para a proteção espiritual da congregação. Principalmente quando é podre dela, que a pessoa sabe do podre dela. Vou dar um exemplo. Se um publicador souber que um ancião é pedófilo, e esse publicador, os anciãos dizem, ó, fiquem off, esse publicador falar para outras pessoas, sabe quem é que vai desassociado? Não é o pedófilo não, é o publicador. É o publicador que é desassociado. Então olha só que coisa interessante. Então, como você sabe que a organização tem essa manipulação, que ela já doutrinou a pessoa, então quando eles sobem lá e dizem, olha, José não é mais testemunha de Jeová. Aí todo mundo diz, ele é servo do diabo, não pode falar com ele que ele é servo do diabo. Então, antecipadamente, de forma bem antes, faça uma carta e pegue todos os apps dos irmãos antecipadamente. Ou significa bem antes, 2, 3, 4 meses antes. Não faça nada sem premeditar. Sabe por quê? Betel já premeditou sua derrota já faz tempo.
Aqueles homens são muito maquiavélicos. Então, antecipadamente, já comece a pegar os apps dos irmãos todos. Todos sem exceção. Daí, quando você começar a falar a verdade para outros, que os anciãos chamar você já manda a carta para todo mundo. Agora, de uma forma simples. Como ele fez aí, eu vou mostrar aqui como ele fez. Vou mostrar aqui para vocês. Ele fez uma carta muito longa, de 3 páginas. Meu nome é Manuel Bonfim Gomes. Estou desassociando questão de registrar em cartório. Páginas, é muitas páginas. Aí, ó, Fortaleza, entendeu? 24 de janeiro. Isso não é legal. Por quê? Eu tenho que explicar a vocês por que não é legal. É simples. A questão é, se você fizer uma carta muito longa, a maioria não vai ler. Então, eu vou mostrar aqui uma coisa mais simples, mais elaborada, né? Que você faça a sua carta e na carta diga assim: por que estou deixando de ser testemunha de Jeová? Aí você vai fazer da seguinte forma, para ficar melhor, senão você não vai ganhar a guerra. Se você não seguir essas orientações, você não vai ganhar a guerra. Eu vou abrir um bloco de nota, para vocês terem uma noção, tá? Então, mais ou menos assim, você bota porque, vou aqui aumentar a formatação, para ficar certinho, né? Botar uma formatação grande para todo mundo enxergar aí. Vou escrever aqui. 2 pontos. Porque estou deixando de ser testemunha. Aí você já sabe que é, né, para escrever isso aí. Muito bem. Você vai botar casos de pedofilia. Vários casos de pedofilia. Eu descobri. Anciãos toma dinheiro emprestado e não paga. Um exemplo, né? Isso aqui é um exemplo. Muita fofoca com o nome dos irmãos. Um exemplo. Mas aí você vai botar os mais importantes. Casos de o corpo governante estava no Tribunal de Justiça. Em casos de pedofilia. Por que você tem que fazer isso? Aí bota, por exemplo, outro tema muito chocante, né? Além da pedofilia, né? Betel, que é o termo que eles conhecem mais, né? Betel esconde mais de 23 mil casos de pedofilia. Os anciãos não quer que os irmãos saibam. Por isso, aí você vai botar assim: querem me desassociar. Então, você vai botar um motivo. Não precisa fazer uma carta grande, nada disso. Entendeu? Você não precisa fazer uma carta grande. Não precisa. Você vai botar uma coisa pequena, pequena e resumida. De tudo que você descobriu, profecias falsas, um monte de coisa. Irmãos que se suicidaram em 1975, porque Betel disse que vinha o Armagedon, e não veio o Armagedon, e muitos se suicidaram, né? Hitler matou um monte de testemunhas de Jeová porque o Russell mandou a carta de forma atrevida para Hitler. Então Hitler atacou as testemunhas de Jeová que estavam na Rússia por causa disso. Quem foi culpado foi Rutherford. Por causa disso, não foi Rússia não, foi Rutherford, né? Rutherford.
Então, quando você começa a tocar nisso assim de forma bem simples, a pessoa lê, pá, 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 pá. Quem é honesto vai se ligar, vai dizer, epa, então os anciãos estão atrás de mim para me desassociar, porque eu falei com eles que isso está errado e tem que ser consertado. Usa termos bem simples assim. Aí você vai entender que os que são verdadeiros, os que são honestos, os que são testemunha de coração, os que acreditam no Criador, na fonte criadora, né, nosso Pai Celestial, jamais ele vai ficar em seita ou doutrina nenhuma. Não vai. Né? Então, isso mostra como é fácil vocês fazerem algo correto e espalhar para todo mundo. Lembrando, para todos os apps. Todos os apps. Não fique com medo. Ainda bote assim, eu estou desassociando esse corpo, estou desassociando o corpo de ancião da minha vida e o corpo governante que está mentindo, escondendo. E está tudo fácil. Procurem. Aí você pode botar até um tema assim, é só procurar. Corpo governante, Suprema Corte da Austrália, pedofilia, só isso. Vocês vão ver que os anciãos não querem que vocês saibam disso. Só coloque isso no YouTube. Matou. Pronto, não tem para onde correr. Temática fácil. Se você inventar blê, 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 você não vai conseguir nada. Tá bom? Então essa é a dica que eu dou. Prestem bastante atenção e fiquem bem despertos. Até mais. Tchau.